Presidente, obrigado por receber a gente aqui na tua sala, aqui nos Aflitos. Acho que é um momento importante para a gente bater um papo. Tá para começar o Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo de vocês. Mas antes de mais nada, eu queria ouvir, com alguns meses já no cargo, está sendo mais difícil do que você esperava? Menos difícil? Dentro da tua expectativa? Como é que o Bruno Becker está vendo essa nova fase dele como presidente do Náutico? Um abraço. Um abraço, Antônio, torcida alvirrubra, quem nos escuta. A dificuldade já era prevista, eu já tinha uma noção do que teria pela frente por já ter participado em outras épocas da gestão do clube. Mas é claro que a realidade a gente só consegue, de fato, mensurar e sentir depois que senta na cadeira da presidência. E as dificuldades são grandes, os desafios maiores ainda, mas me sinto confortável e confiante. Nós temos um projeto, um projeto de clube, um projeto para o clube. Nós temos pessoas e estamos trazendo também mais profissionais, que aí quando se tem toda essa estrutura a favor, a participação do presidente ela é facilitada. Então, de modo que nada que assuste, as dificuldades eram previstas, mas faz parte. Como é que você avalia a temporada até aqui? Quando a gente fala de futebol, de um clube de futebol, a gente pensa só no futebol. Mas a gente sabe que gerir um clube de futebol é muito maior do que isso. Você tem toda a estrutura de sede, você tem outros esportes, você tem outros profissionais, você tem a parte administrativa com vários funcionários. A temporada até aqui, para além do campo, se você pudesse dar uma geral. Isso é uma pergunta interessante, Antônio, porque o Náutico é um clube essencialmente de futebol hoje, que tem também a parte social. Se lá no início, no passado, era um clube social que tinha atividade de futebol, hoje, ao menos para mim, claramente, ele é um clube de futebol que tem atividade social, porque o futebol é o que move todos nós, é o carro-chefe do clube. Mas existem, de fato, outras pautas, outras ações administrativas do clube. Algumas pautas que já vêm ao longo dos anos, como a recuperação judicial, a questão da SAF, que isso já vem sendo conversado desde a gestão passada, mas existe também um trabalho que se iniciou agora na nossa gestão, do ponto de vista administrativo, com as pastas novas, diretorias novas, que são importantíssimas, como a pasta de fomentos. Eu escuto poucas pessoas falarem sobre essa pasta, que é do nosso diretor Eduardo Granja, que comanda, e que é uma pasta importantíssima, porque essa pasta está viabilizando uma solução nova e diferente para problemas antigos do clube, como, por exemplo, o remo do clube, os esportes olímpicos, o futebol feminino, que sempre sofreram por falta de recursos. O orçamento apertado se destina a grande maioria para o futebol, e essas outras atividades elas vão ficando à margem. E só essa pasta de fomentos a gente já conseguiu, nesses 3 primeiros meses de gestão, saiu o projeto no final de março, começo de abril, se conseguiu aprovar projetos da ordem de R$800 mil para serem divididos entre essas 3 modalidades minto, o futebol feminino é um outro projeto, mas essa da ordem de entre 800 e 900 mil reais para ser dividido entre remo. Só o remo vai receber esse aporte da ordem de R$500 mil. É um valor também destinado para o basquete e outro destinado para escolinhas. E já está sendo trabalhado, protocolado e aguardando a análise e aprovação um projeto específico para o futebol feminino da ordem de R$1 milhão. Então, isso administrativamente é um ganho imenso para o clube. Primeiro que essas modalidades, essas áreas, elas passam a ser vistas e têm orçamento para poder progredir. Automaticamente, vindo esse dinheiro de fora, de incentivo fiscal, abre orçamento do clube, porque o clube deixa de destinar aquele pouco recurso eu já posso destinar para outra área do clube. Então é uma pasta importantíssima. Uma outra pasta que eu fico sempre muito feliz em falar de integridade social. Integridade social é aquela história de que não é só futebol. O futebol ele proporciona várias outras coisas e o clube não pode ficar desencaixado das pautas sociais. Então nós já realizamos ao longo desses primeiros meses ações sociais, ações voltadas para quem tem
transtorno do espectro autista. Nós estamos fazendo uma sala multissensorial para receber os torcedores autistas. E várias outras campanhas foram feitas antes dos jogos, durante a semana. Mas a pasta de integridade social teve a questão do protocolo náutico delas, que foi lançado no Dia da Mulher, algo pioneiro aqui no clube. Mas a pauta de integridade social ela vai também além disso, porque ela tem um trabalho interno que está sendo feito e por Nelson Melo, que é o diretor. O Náutico está, e eu posso dizer isso em primeira mão, o Náutico está muito próximo de assinar e fazer parte do movimento de integridade do futebol, que tem clubes como São Paulo, Atlético Mineiro. Então a gente está muito perto de ser signatário. E isso significa que o clube ele vai ter e vai dar atenção à compliance, à questão de governança. Então isso traz um reflexo também interno do clube. Então a integridade, dentro da pasta de integridade social também tem isso, que a partir do momento que eu tenho compliance, que eu tenho governança, que eu assino um pacto como esse, que eu passo a participar de um grupo que tem clubes de ponta como esse que eu citei, isso é um ganho interno para o clube e isso é revertido de uma forma geral para a torcida, para o sócio e para a sociedade. Então existem várias outras pautas. A gente agora, o Náutico ontem foi campeão da Copa Tronadon de futsal adulto, que era uma modalidade que o Náutico sempre teve destaque, passou um bom tempo sem disputar campeonato, sem ter nenhuma equipe formada. Nós voltamos a ter essa modalidade no trabalho de Sérgio Lopes, diretor de esportes olímpicos. Então, assim, o clube existe, o clube continua, o clube ele funciona no dia a dia com essas outras pautas que, para o torcedor, elas ficam meio esquecidas, mas que essas quando se faz o somatório disso com outras pastas diretamente ligadas ao futebol, como marketing, como comercial, isso reflete no futebol. Então, do ponto de vista administrativo, independentemente de resultado de futebol, o clube vem inovando, o clube vem trazendo profissionais, como eu disse, para a gente modernizar, para a gente profissionalizar. Nós temos aqui reuniões sistemáticas de diretoria, para justamente se apresentar o que foi feito, o que não foi feito, por que não foi feito, qual é a previsão de ser realizado, qual é o ajuste que precisa. Então o clube ele tem uma vida aqui muito intensa do ponto de vista administrativo. Agora é óbvio que o futebol é que fica sobre todos os holofotes. Verdade. E já nesse ponto administrativo, tratar de uma notícia que o Náutico se posicionou agora há pouco nas redes sociais, no dia que a gente está gravando essa entrevista. Notícia foi publicada também pelo INE 45 em primeira mão, que foi a rescisão unilateral desse contrato com o Grupo Mateus, contrato que, quando você assumiu a presidência, já existia a respeito de arrendar uma parte do CT, previa uma grande receita para o Náutico em 20 anos, e essa rescisão gera para o Náutico uma multa que vai ser paga pelo Grupo Mateus de cerca de 4 milhões de reais. Primeiro, como foi essa conversa? Qual o motivo dessa rescisão apresentada pelo Grupo Mateus? Como é que vocês receberam tudo isso? Foi uma decisão unilateral do Grupo Mateus. Nós recebemos essa notícia há cerca de 20, 30 dias, da intenção do Grupo Mateus de rescindir o contrato, por razões próprias dele, que aí não me convém aqui externar. Mas nós recebemos com... Veja, é negócio. Isso aí foi uma relação empresarial entre Náutico, o Grupo Mateus, e relação empresarial, ela pode ir até o final, pode ser rescindido pela parte que achar que aquele negócio não é mais interessante. Do recebimento, nós iniciamos as tratativas para concretizar essa rescisão e foi algo muito respeitoso e num tom de cordialidade, como tem que ser sempre. Chegamos a bons termos ao valor da multa. Já foi assinado essa rescisão e o Grupo Mateus, ao longo de 2024 e até metade de 25, até julho de 25, ele vai quitar o valor dessa multa que foi acordada. Então, como eu disse, é negócio, foi encerrado ali, página virada, a área do CT que tinha sido negociada volta a estar disponível para o Náutico, e aí cabe o Náutico executivo e, mediante a aprovação do deliberativo, tomar decisões que entenderem cabíveis, viáveis e
de interesse do clube. Então é isso que a gente vai tratar daqui para frente. De alguma maneira afeta o plano da RJ? Porque quando foi colocada a RJ, se colocava como um dos pilares o contrato com o Grupo Mateus. De alguma maneira afeta? Não, afetar do ponto de vista de gerar a possibilidade do plano não ser aprovado, não, de forma alguma. É óbvio que é um cenário diferente do que foi apresentado, então isso vai ter que ser levado para a recuperação judicial, como naturalmente teria que ser levado qualquer outra mudança circunstancial que tivesse acontecido da data da apresentação do plano até hoje. Mas para efeito de atrapalhar a recuperação judicial ou ser um obstáculo ali intransponível, de forma alguma. Falando em RJ, o Náutico conseguiu um período de mais 6 meses, né, sem execução de processos de maneira geral. Existia uma resistência de alguns credores, né, isso até foi levado, prometeu ser levado um questionamento para a Justiça. Como que está esse processo a essa altura, presidente? Qual foi o argumento que vocês apresentaram à Justiça para renovar esse prazo de 180 dias? Até que ponto isso está previsto na execução de RJ? É bom esclarecer, porque por ser um assunto jurídico, muita gente não tem esse conhecimento tão próximo. Então, como é que foi esse processo também? Foi protocolado a ação, foi deferido o processamento da recuperação judicial e aí se inicia. Isso aí é letra de lei, a legislação específica que trata disso. Se inicia um prazo de 180 dias, prorrogáveis por mais 180. Sem prejuízo de, ao longo desses 12 meses, desses 360 dias iniciais, haver uma nova prorrogação. Isso é natural nos processos de recuperação judicial. Por quê? Porque às vezes, e muitas das vezes, aquele prazo estabelecido pela legislação, ele não é suficiente para que aquelas premissas que tenham sido colocadas no plano, elas se realizarem. E aí, dentro de cada caso concreto, cabe ao juiz, que está presidindo o processo, tomar a decisão de prorrogar ou não, mediante provocação da empresa que tem a recuperação, no caso da gente, o clube. Então, o clube entendeu que precisava pedir uma prorrogação, foi deferido pelo judiciário, prorrogou-se por mais 90 dias úteis, e repito, isso é algo natural nos processos de recuperação judicial, inclusive de clubes de futebol, e cabe ao Náutico agora, nesses 90 dias úteis, fazer os ajustes e apresentar o que ficou pendente, o que não deu para ser feito no prazo de 360 dias. Também no movimento natural, que faz parte do processo, os credores se insurgiram desse pedido, mas também nada que preocupe, que assuste. Nesse sentido, é algo natural, faz parte do processo do jogo na recuperação judicial. Está com prazo agora para o clube se pronunciar sobre esse pedido dos credores e, tão logo seja feito isso, volta para o magistrado para ele decidir. Mas isso tudo dentro de um contexto que já se está acostumado, a quem trabalha com recuperação judicial, já está acostumado com isso. Eu tenho plena confiança nos advogados que estão tratando desse tema. O Náutico não poderia estar em melhores mãos, na pessoa de Rodrigo Caio Beltrão, que é o advogado líder desse processo. Eu tenho plena confiança de que o plano de recuperação nós vamos prosseguir, ele vai ser aprovado e a recuperação do Náutico vai seguir o curso normal que a gente tanto espera. Presidente, um outro pilar dessa RJ, colocado anteriormente, foi a questão da ação com a Arena de Pernambuco, né? Em que pé está isso? Existe alguma novidade? E será que, de fato, tudo se resolve nesse ano a ponto do Náutico receber o que tem para receber de indenização? Veja, Antônio, o processo da arbitragem, diferentemente do processo da recuperação judicial, que é um processo público, qualquer um pode ter acesso, o processo de arbitragem ele corre em sigilo. Então, sob pena de ser aplicado multa por quebra de sigilo, etc. O que eu posso falar do processo da arbitragem é que o processo está transcorrendo também de uma forma bastante positiva, dentro do que se esperava num processo de arbitragem, com movimentações de ambos os lados, mas está tendo um curso normal. Eu entendo que até o final, e estou trabalhando diariamente para isso, isso não é um posicionamento novo, eu venho dizendo isso desde antes de eleito, que no que depender de mim, essas 3 pautas, elas chegam no final do ano já
praticamente resolvidas, que é arbitragem, recuperação judicial e a questão da SAF. Até porque são 3 pautas que se correlacionam, conversam bastante. Então, a minha expectativa e o meu trabalho vem sendo nesse sentido, e a gente até o final de 2024 ter um desfecho aí, um desfecho positivo dessas 3 pautas. Já que você tocou no assunto SAF, eu sei que você falou na coletiva da apresentação do Betão, mas a questão da SAF ela é muito subjetiva de cada clube, né? Eu acho que não existe um modelo pronto de SAF, não é um esquema tático de futebol, não é nada, é tudo conversado e vai para a realidade de cada clube. E toda vez que a gente faz uma pergunta sobre SAF ou qualquer outro gestor, o Yuri no Sport, o Bruno no Santa, se faz, olha, tem alguma proposta nova, vai assinar, está próximo ou não? A pergunta que eu te faço é, qual seria o modelo de SAF ideal para o Náutico hoje? Envolveria a estrutura dos aflitos, o equipamento do CT? Qual seria o mundo ideal de uma SAF para o Náutico hoje? O modelo ideal da SAF para o Náutico, quem vai ter que decidir ao final de tudo é a Assembleia Geral de Sócios. Eu posso ter uma opinião, mas minha opinião pode não prevalecer e não ser a viável. Então, eu acho que o gestor também tem que ter esse feeling. Não adianta ser um modelo de SAF que eu queira e que eu unicamente acredite. E eu levar para o conselho e não ser aprovado, ou, em última instância, a Assembleia Geral de Sócios também não aprovar. O que eu posso lhe dizer é que, de fato, cada clube tem um modelo de SAF. Existe uma regra geral, um conceito geral, uma concepção geral da SAF. Há clubes que fazem SAF e que não têm um nível de endividamento que o Náutico tem. Há clubes outros que fizeram a SAF exclusivamente por conta do endividamento. Então vai muito da relação do clube e daqueles interessados. Há modelos de SAF que é só o futebol. Há modelos de SAF que envolve um patrimônio imobiliário. Então o desafio que nós temos hoje é, dentro dessas variáveis, a gente achar modelos que de fato resolvam a situação do clube. Não adianta, o que eu disse ontem na coletiva, não adianta trazer uma SAF da noite para o dia para eu divulgar que tem uma SAF. E essa SAF me causar daqui a 6 meses problema. Ou essa SAF daqui a 2 anos ela não se sustentar. Eu posso até sair como presidente que instituiu a SAF. Mas a SAF daqui a 2 anos, 3, ela vai desmoronar e não vai solucionar o problema do clube a médio e longo prazo. Então, é um tema complexo. Eu sei da ansiedade de todos, mas é um tema, é uma pauta de idas e vindas. É uma pauta que você faz uma reunião e avança 2 casas. E na terceira reunião, você tem que voltar uma casa, porque faltou um documento, ou porque aquela informação teve que fazer um ajuste no outro ponto. Então, o clima é algo complexo, é um tema complexo. Mas o Náutico está no mercado. O Náutico hoje conversa, dialoga com investidores na busca desse modelo. Mas, reafirmo, meu entendimento é o mesmo de sempre. E aí, em relação a essa questão de SAF, não é da época da eleição, é de muito antes, que eu já defendia isso. Do Náutico instituir a SAF. Qual é o modelo? Estamos trabalhando para achar um modelo ideal, inclusive um modelo que possa ser aprovado pela comunidade alvirrubra. Vamos encaminhar esse papo para afunilar um pouco mais do futebol, mas na questão gerência de futebol. Falar a questão de contratação, essa coisa não. Se estipulou um teto para o começo de ano, cerca de R$600 mil de folha. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. E se fala, pelo menos as informações que a gente tem, e o próprio Mazola confirmou para a gente aqui na Rádio Jornal, ele disse, olha, eu tenho 750 mil. Já cresceu, então, um pouco esse teto. De onde vem esse acréscimo? Como é que vocês estão conseguindo captar recursos? De alguma maneira, o teto vai crescer um pouco mais ao longo da competição? Parte desse dinheiro da rescisão do Grupo Mateus pode ir para a Série C? Já englobei tudo numa pergunta só. Vamos lá. Questão da folha. Houve um acréscimo já em relação à folha do início dos primeiros meses da época do estadual. Isso já estava previsto, até pelo nível da competição que a gente tem agora pela frente. Mas eu não tenho como lhe cravar, nem posso, e estaria sendo irresponsável de minha parte, dizer tanto que a folha vai permanecer até o final do ano de 750 ou chegar para você e dizer, eu vou aumentar para 1 milhão. Por quê?
eu não posso, enquanto gestor no futebol de hoje, no clube que está hoje, na recuperação judicial, eu tenho que achar o equilíbrio entre a irresponsabilidade de aumentar uma folha que eu não possa pagar e que daqui a alguns meses eu esteja numa situação completamente diferente do que o clube está hoje, que hoje o clube está em dia, rigorosamente em dia, com os atletas, com comissão, com funcionários, etc. Então eu tenho que achar o equilíbrio entre não ser irresponsável, mas também não posso utilizar um discurso simples de austeridade, eu não vou aumentar nem R$1 e também não vou brigar para tentar aumentar isso aí. É o que a gente tem e vão até o final do ano. Eu tenho que achar esse equilíbrio. E esse equilíbrio, no meu entendimento, a gente consegue revendo contratos, modificando cláusulas contratuais, buscando novos parceiros. Então, nós estamos agora aqui na entrevista e está tendo uma reunião aqui na sala ao lado do comercial, junto com o marketing, junto com o jurídico, justamente tratando sobre isso, para que a gente crie receitas. Essas receitas, elas são... a gente até consegue estimar algo, mas tem muita situação, Antônio, e aqui eu vou citar um exemplo. No começo do ano, o clube não contava com um aporte de R$1 milhão vindo da prefeitura da cidade do Recife. Esse valor, ele vai, em algum momento, ele vai entrar no caixa do clube. Então, aquele orçamento que eu previ no começo do ano, ele já é impactado positivamente por esse aporte. Você citou o Grupo Mateus. O Grupo Mateus, o valor dos aluguéis, se não tivesse sido rescindido o contrato, esse valor do aluguel era carimbado, para pagamento de débitos previdenciários, tributários do Náutico, junto com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Esse cenário mudou. A gente vai discutir. Esse valor agora ele vai ser direcionado para o futebol e para custeio de despesas, para o futebol, custeio de despesas e pagamento de parte da dívida. Então, essa discussão nós vamos precisar ter. E, obviamente, dentro do que o estatuto determinar, a gente leva essa discussão para o Conselho Deliberativo. Porque, embora o regime seja presidencialista e o presidente possa muito, o presidente não pode tudo. Depende do Conselho. E isso tudo reflete na questão da folha. Então, o orçamento do clube ele é volátil. Entendeu? Eu posso amanhã perder uma receita, mas pode vir 1 a 2 dias depois que seja 2 vezes maior do que a receita que eu pedi. O importante é a gente sempre manter a coerência e a responsabilidade. Para você ter ideia do que eu estou falando, eu recebi ontem um material que foi feito por uma das maiores empresas, se não a maior, de consultoria do Brasil, que me entregou um relatório com todos os elencos de Série C, valores de folha de cada um, quem já trocou de treinador, quem não trocou, quem fez isso, fez aquilo. Porque isso tudo conta, principalmente nesse modelo que nós estamos seguindo, de profissionalização, onde as decisões, e Betão é mais uma prova disso, onde as decisões, a decisão é do presidente. E no que depender do presidente, essas decisões vão ser pautadas em critérios técnicos apresentados por profissionais. E isso também impacta numa folha. Eu posso achar que eu tenho que trazer só um atleta. Mas os profissionais foram contratados para isso, analisando como vai ser o campeonato, as adversidades, como estão os nossos adversários, colocando isso ao longo aí dos próximos 6, 7 meses de competição. Diga, não, a gente não precisa de um atleta, a gente precisa de 3 para tais e tais posições. E aí vem a tomada de decisão. Então hoje, em resumo, não tem como eu cravar, porque eu posso dizer que a folha hoje, em relação ao do Pernambucano, ela é maior, mas não tem como eu cravar quando nem quanto essa folha ela vai ser majorada. Se a gestão do Bruno Beck acaba hoje, como é que é teus melhores sonhos, como é que tu deixaria o Náutico, em termos de legado? Eu acho que se a minha gestão acabasse hoje, primeiro minha família ia soltar fogos. Minha família ia soltar fogos, minha sócia ia soltar fogos no escritório, porque de fato quem está no entorno, não está mergulhado como a gente está mergulhado no futebol, sofre bastante, e esse sofrimento vem, essa preocupação vem de diversas ordens. Então esse é o primeiro ponto. Agora, do ponto de vista do legado, acho que a gente já transformou muito essa questão administrativa dessas inovações que pouca gente enxerga.
Mas tem um ponto que eu gosto muito de frisar, Antônio, que eu acho que isso demonstra a maturidade, não minha enquanto presidente, mas a maturidade da instituição. É claro que a gente não chegou no modelo ideal e talvez nunca chegue, porque existe uma política natural de clubes, mas algo que eu gosto sempre de ressaltar, e aí eu faço isso com exemplos. Não foi o fato de eu ter ganho a eleição pela oposição, que eu disse que nada prestava, nem que todo mundo que estava na outra gestão teria que ser demitido. Nós temos aqui com exemplo, que é o Matheus, que participou da gestão passada e na nossa gestão foi alçado ao cargo de diretor de comunicação. Nós temos Luiz Felipe, que era vice-presidente executivo e agora é diretor comercial. Nós temos o caso de Joaquim. Nós temos o caso de Diogo, do patrimônio e operação de jogo. Então, eu acho que isso é de importância muito grande do que foi realizado e mostra, como eu disse, não é uma maturidade minha, não, é do clube. De dizer, o clube é maior que todos. Eu posso ter uma divergência, várias pessoas não concordam, talvez com o meu modo de gestão, é natural, mas nem por conta disso a gente vai ficar com aquela política, ou pelo menos não deve, aquela política do quanto pior, melhor. Então, nada presta, caça as bruxas, tira todo mundo, e aí o clube nunca vai ter uma perenidade. Se eu tivesse feito essa política, que eu nunca defendi, diga-se, mas se eu tivesse, por alguma loucura minha, feito essa política, a gente não estaria andando com recuperação judicial, a gente não estaria andando com SAF, porque isso tudo tinha sido ceifado, abortado, eu teria começado tudo do zero para dizer que eu tinha começado e eu não conseguiria fazer. Então é tudo um processo de transformação, de construção. Então isso eu acho que já é uma marca da nossa gestão. E receitas futuras também, né? Já que você tem Copa do Brasil, tudo isso para o ano que vem. Sem dúvida, sem dúvida. Olhando para frente, isso foi um grande dilema e um grande debate que permeou o futebol, a questão de metas atingidas e desempenho em campo, sempre ficou nesse dilema, nesse debate, mas é inegável que praticamente todas as metas que foram definidas para o primeiro trimestre no futebol, elas foram alcançadas. Nós devolvemos o calendário da Copa do Brasil, nós garantimos o calendário da Copa do Nordeste. Para você ter ideia, Antônio, o ano passado o Náutico, em números brutos aproximados, o Náutico teve uma receita da Copa do Brasil da ordem de 4 milhões, porque chegou até a terceira fase, que foi quando saiu para o Cruzeiro. Esse ano nós não tivemos. Então, o orçamento enxuto, reduzido, 4 milhões, é um impacto grande. Então, isso para o ano que vem já conta muito, já abre uma outra perspectiva orçamentária e que reflete no clube como um todo, de forma positiva. Presidente, obrigado. A gente marca um papo desse mais para frente agora. Vamos lá. Obrigado a vocês. Um abraço.